E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a adubação das orquídeas, ou melhor, sobre os adubos que se usa nas orquídeas. Porque muitos vídeos a gente vê por aí e o pessoal sempre fala sobre adubo, adubo de floração, adubo de crescimento, enraizamento, enfim. A gente fica meio confuso e não sabe exatamente o que fazer ou qual adubo usar. Mas se você gosta desse conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa também aquele like, ajude o canal a crescer. Estamos tentando bater a meta aqui de 5.000 e isso vai ajudar bastante o canal. E você se inscrevendo, você vai ter acesso aí a vários vídeos que estamos desenvolvendo aí todos os dias para melhor entendimento e para vocês não terem aí tantas dúvidas com relação ao cultivo de orquídeas. Geralmente a gente tem aí os adubos, geralmente os produtores eles dividiram os adubos em alguns tipos de adubo. Aí você tem adubo de floração, adubo de crescimento, enraizamento, enfim. Só que viram uma sopa de letrinhas. Aí temos aqui, por exemplo, 9, 45, 15, 10, 10, 10, 20, 20, 20, enfim, tem um monte de outros números. O que eu uso aqui é o 20, 20, 20, mas e o que isso quer dizer e o que isso significa para as suas orquídeas? Basicamente podemos dividir os adubos em três tipos, o N, o P e o K, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Essas são as três principais características dos adubos, nitrogênio, fósforo e potássio. Então essas são as características dos adubos, as características principais. Lógico que existe também outros nutrientes, os micros e os macronutrientes que ajudam aí ao desenvolvimento das orquídeas. Mas quando se fala muito em adubo e às vezes você usa um adubo em excesso, é perigoso você matar as orquídeas, porque o adubo em excesso ele pode queimar as pontas das raízes, inclusive até as folhas. Mas como que podemos assim disseminar qual é o tipo de cada adubo? Geralmente eu uso apenas um tipo, eu uso apenas o 20-20-20. Ele é genérico e ele serve para tudo. Porque imagine você usando um adubo para floração. Uma orquídea, ela está aqui pronta para florir, está na sua época de floração, está aí com haste floral. Porém a vizinha do lado aqui, ela não está no tempo de floração. Ela está bebezinha, ou ela está pequena, ou não está na época. Ela não está aí apta a vir a florir. Então se você usar um adubo de floração, de nada vai adiantar para essa planta, enquanto essa já está pronta aí para florir, já está inclusive com haste floral e se desenvolvendo. Então não adianta nada você usar um adubo específico e um monte de orquídeas no geral. Então você teria que ter aí o controle específico de cada planta para você poder usar aí o adubo certo. Então usando um adubo genérico, você tem aí a capacidade, tem aí a disseminação desse adubo com relação a todas as orquídeas, que no caso o 20-20-20, o 10-10-10, todos esses são aí de manutenção. São adubos para a manutenção em geral das orquídeas e vai ajudar bastante no desenvolvimento delas. Um exemplo bem interessante temos aqui nas minhas orquídeas, porque como eu não uso aqui tanto adubo, olha o resultado. O tamanho dessa criança e a haste floral aqui já saindo. Isso não significa que ela não é adulta, isso significa que ela está apenas pequena, porque o meu adubo aqui que eu estou usando não foi o suficiente para que ela crescesse. Então assim, o tamanho dela é pequeno, pode ver aqui a outra também, ó, bem pequena, pequena também, e todas elas aqui com haste floral. Algumas maiores não estão com haste floral, isso porque não está na época dela. Então quando ela chegar na época dela, na idade correta dela, ela vai com certeza vir a florir. E então assim, é bem difícil de decidir aí qual adubo, mas o que eu uso aqui é apenas o 20-20-20 de manutenção. Olha só,
haste floral ali, bem saindo já e bem desenvolvendo. Então assim, o adubo em geral, ele ajuda as orquídeas a desenvolver um pouco melhor, porém ele não pode ser aplicado aí no modo geral. Por exemplo, eu não posso aplicar floração em todas as minhas orquídeas, porque a floração ela é específico, então a planta tem que estar pronta para florir e tem que estar aí no desenvolvimento total dela. Tá vendo? Eu acho espata de flor aqui, mas é o que eu digo, outras elas não estão ainda na idade de floração, então não adianta nada usar um adubo de floração para as orquídeas que ainda estão bebês. Podem ver, todas as orquídeas aqui estão bebês. De que adianta usar aí um adubo de floração? Por isso eu uso apenas o adubo de manutenção, que ele serve tanto para enraizamento, quanto para floração, quanto para desenvolvimento das orquídeas. E é por isso que vocês veem aí bastante raízes nas minhas orquídeas, e é isso que eu uso. Não fico mudando muito de adubo, até porque a mudança também ela é prejudicial para as orquídeas. As orquídeas não gostam, elas detestam que você fique mudando de lugar e mudando também de adubo. E os adubos aí, aqueles que falam que são orgânicos, água de não sei o que, isso aí tudo produz o chamado fungos. Eles atraem muitos fungos, porque se você usar um desses adubos, ele pode atrair fungos. E eu já fiz o teste da água de arroz e realmente atraiu muitos fungos mesmo, e eu não aprovei. Então por isso eu não uso, não recomendo. Mas tem gente que usa e que diz que funciona. Na minha opinião, para o substrato que eu usei, não funcionou. Talvez para um outro substrato, talvez venha a funcionar. Mas basicamente essas informações. Então se você for usar, use aí um adubo constante, pelo menos uns 6 meses ou mais, até para que você possa testar e saber que realmente aquele tipo de adubo venha a te atender. E não se preocupe aí com o tamanho, que o tamanho ele não é documento para as orquídeas. No caso, essa daqui ela é adulta, já está vindo espata floral aqui e está se desenvolvendo, e logo logo veremos flores dela. Mas assim, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima.